Começando mais um programa Opinião Pernambuco e hoje conversando com Chico Sá, que dispensa a apresentação. Mas a gente tem que dizer que ele é colunista do jornal É o País, que passou pela Folha de São Paulo, enfim, né, passou pela cultura, várias emissoras de televisão no Brasil e, enfim, dispensa realmente comentário. Mas, Chico, a gente está vivendo um momento agora muito louco, né, com um governo que algumas pessoas dizem que é insano, acho que você é uma das pessoas que concordam com esse argumento também, com esse adjetivo, né? E vivendo um momento de pandemia. Tá? Esse programa, inclusive, está acontecendo de forma remota por conta dessa pandemia. Mas eu queria começar o programa pegando um pouco da tua visão sobre esse momento em relação à postura, à forma como o governo federal encara uma situação de pandemia aqui no Brasil, que já resultou em mais de 87 mil mortes. Boa, Valdir, obrigado pelo convite. Bom te rever aqui, mesmo em condições remotas e longínquas precárias. Precárias e tal. Mas é sempre bom rever o velho amigo. Rapaz, a situação, o absurdo começa quando o próprio governo nega que estivesse existindo alguma coisa, né? Como se a gente fosse um bocado de louco que estivesse inventando quase 90 mil mortes na contagem de hoje. Então, esse negacionismo ele já começa lascando tudo, né? Quando você nega o que está acontecendo, quando você se arvora a ser curandeiro e fica receitando tudo que é remédio, você fica aconselhando na contramão da ciência, que fala que não é para a gente estar todo mundo aglomerado, ele provoca aglomeração. Então, é uma situação realmente muito surreal, né? Ele está a favor da doença o tempo todo. Mas nós chegamos a essa situação, né, Chico? Nós chegamos a esse governo. E aí, em decorrência de quê? Né? Se a gente for fazer uma análise dessa nossa história política, dessa nossa história de educação, dessa nossa história social e econômica, a gente vai chegando a diferentes modelos de governo. E a gente chegou a esse. Por que a gente chegou a esse ponto? Eu acho que eu não tenho assim, um diagnóstico definitivo, mas eu sempre vejo acho que aquele cenário, assim, se é para escolher uma culpa assim, uma culpa mais vigorosa, eu acho muito aquele cenário de normalizar, primeiro normalizar a fala desse cara que chegou à presidência. Eu acho que nós da imprensa normalizamos muitos absurdos dele, quando dizia que ia matar 30 mil, quando dizia que quilombola só engorda, que cada um pesa mais de 80 arrobas, quando era homofóbico. Então, acho que a sociedade, a mídia, eu vejo muito o dedo da mídia nisso, nós, no caso eu como jornalista, eu acho que a gente normalizou demais o absurdo. Ao achar que o cara que vota naquela sessão do impeachment da Dilma, que vota homenageando um torturador, o voto do cara não era um voto nem para celebrar, já que ele era daquela posição, vá festejar aquela posição. Não, era um voto para exaltar a figura nefasta do torturador como o brilhante Ustra. Então, acho que a gente foi normalizando o absurdo e o bicho botou, o malassombro botou a cara agora. Agora a gente vive o resultado dessa normalização, de vai deixando, o monstro vai crescendo e agora está na nossa frente. E eleito pela urna, né? Não está falando claro que a gente tem sinais diários de uma ditadura, as medidas são de ditaduras, principalmente as medidas provisórias, quando ele governa muito por decreto, são muitas medidas de ditadura, mas o cara que veio com a moral das urnas, o que é mais o que torna mais maluca ainda a situação. Mas eu acredito muito nessa normalização, essa licença que a gente foi dando para ele virar esse monstro que é. Ele era muito folclorizado, só tinha espaço, normalmente, no começo, em programas de humor, ou alguns programas de auditório, que queria fazer aquela coisa, daquelas opiniões que no momento pareciam apenas exóticas e tal, e virou isso aí. Deixamos o homem crescer e pagamos esse preço altíssimo.
Chico, você é jornalista, eu sou jornalista também. Às vezes a gente faz essa meia-culpa, né, porque a gente sabe que está dentro de uma estrutura que às vezes impõe rigores e fica difícil, às vezes, de você tomar suas posições, mas em determinados momentos é preciso tomar, como você já tomou algumas vezes, e um exemplo mais antológico aí que a gente tem é a tua saída lá da Folha de São Paulo, né, quando você escreveu o Fla-Flu, né, que batia exatamente nessa questão da composição, né, dos interesses da mídia, né, em relação ao jogo político, né? Então, assim, o que de bom a gente pode tirar dessa mídia que a gente tem, já que são tantas mazelas que a gente identifica? Por outro lado, qual deve ser o papel do jornalista e que lição a gente pode levar, inclusive para aqueles que estão chegando agora, considerando que, a despeito da democratização que os meios estão assumindo nesse momento, mas é preciso que jornalistas se formem jornalistas e que tenham um olhar crítico para tentar mudar de alguma forma essa realidade. Boa, Valdir, essa é uma pergunta riquíssima e eu acho que eu posso respondê-la assim como se tem essa longa trajetória no jornalismo. Eu acho que normalmente, isso já falando um pouco mais já para a juventude, para quem faz jornalismo ou quem pretende ser jornalista, eu acho que no começo das nossas trajetórias nem sempre a gente tem aquela força toda nem para romper com os veículos, porque você está ali numa situação que ainda precisa do emprego, precisa se firmar, mas eu acho que ao longo das nossas histórias nas redações, nas TVs, emissoras de rádio, etc., a gente vai aprendendo primeiro como funcionam as guerras internas, como é o posicionamento de cada emissora de TV, ou de cada grupo de mídia no geral. A gente sabe que esses meios de comunicação têm seus compromissos, têm suas quedas ideológicas, têm suas preferências, etc. Mas assim, são os nossos lugares de trabalho, os lugares onde a gente vende ou empresta ou aluga a nossa força de trabalho, né? A gente tem essa relação com os meios de comunicação. Eu acho que é uma negociação, assim, nos meus mais de 30 anos de redação, de jornalismo, sempre é uma negociação permanente. É uma negociação a cada vez que muda de chefe, é uma negociação a cada vez que o grupo de mídia tem um interesse comercial. Sei lá, o grupo de mídia, de repente, resolve investir na telecomunicações de celular. Para dar um exemplo maluco. Aquele grupo passa a cobrir aquele setor de outra forma, com outro olhar. Então, é um cenário de muitos interesses, e eu acho que cabe a nós, jornalistas, a mão de obra dessas redações, eu acho que tentar ser crítico o máximo possível, saber ter a responsabilidade de comunicador social, né, de que uma informação nossa pode levar a uma aglomeração que vai resultar em espalhar um vírus, em mortes, etc. Uma informação nossa vai resultar no acidente numa estrada que a gente noticiou de forma errada, que estava em perfeitas condições. Então, nossa responsabilidade social é enorme, é muito grande. Então, acho que nesse jogo, nesse embate, nessa negociação com quem manda mesmo, com quem é dono das emissoras, dos jornais, etc., eu acho que cabe a gente, antes de qualquer coisa, ser muito crítico, de ter ideia do que está informando, para chegar ao ponto de, se não concordar, se for uma coisa que você acha que vai ferir mesmo e vai fazer mal à sociedade, a quem consome, a quem escuta a tua notícia, a quem lê o teu jornal, eu acho que é essa hora que tem que valer nossa palavra, nossa opinião, nosso compromisso com a sociedade. Não, isso eu não vou me emprestar, botar minha cara ou emprestar minha pena para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que a gente vai aprendendo ao longo. Você somos da mesma geração, formados na mesma. O FPE, a gente já tem uma longa história,
Óbvio que é mais fácil a gente ter uma compreensão em alguns momentos dos interesses do que um jovem aí, uma garota que está começando agora no meio de comunicação. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente adquire ao longo do tempo. Mas, independentemente de idade, eu acho que isso de ter uma visão crítica, que é aquela velha, é uma lição primária dentro da faculdade de comunicação, né? Ó, não vamos engolir tudo, vamos pensar o mundo dessa forma. Isso valendo do Pato Donald ao noticiário da Covid, né? Ter esse sentido crítico, esse olhar crítico para as coisas, eu acho que é o mais importante. E a gente traz sempre uma preocupação muito grande com o social, né? Com as pessoas que estão lá na base e que Sim. acabam sendo aqueles que sofrem mais. Eu vou até puxar aqui um ponto que é sobre a questão da fome e a questão da precarização do trabalho, do trabalhador. A fome que foi negada, inclusive, pelo presidente, né? Ele disse que não existia fome no Brasil, né? Mas aí eu queria remontar um pouquinho a outros períodos. Por exemplo, na década de 40, a gente tem aí o homem caranguejo, né? Que é retratado pelo Josué de Castro. Depois a gente tem o homem gabiru, né? Nos anos 90. E hoje a gente tem um outro tipo de homem que passa fome, né? Esse homem passa fome, né? É uma fome contemporânea. O que essa fome hoje tem da fome do passado e se isso é uma coisa para sempre ou a gente ainda precisa lutar para exterminar, para extinguir de vez esse grau de miserabilidade em que se encontra uma grande fatia da população. Excelente, Valdir. Essa eu acho que acho que o que tem em comum na fome velha, a fome do meio do caminho e a fome de hoje, eu acho que é a desigualdade. É uma coisa que a gente não consegue resolver. Né? A gente tem períodos de avanço, de alguma melhora, mas não consegue resolver o principal, que é a questão da fome. E agora, com a pandemia, ela botou a cara de novo. O Câmara Cascudo, nas pesquisas dele, que ele faz sobre a imagem que a fome tem ao longo do tempo, assim, ele fala de uma imagem que era a mais popular em tempos atrás, que era a velha do chapelão. Ele diz que a fome era muito vista como a velha do chapelão. Não só na imagem mais antiga ainda da velha da foice, mas teve muito tempo no Nordeste, era conhecida como a velha do chapelão. A velha do chapelão vem aí, a velha do chapelão vai pegar aí, etc. E ela botou a cara de novo, a velha do chapelão botou a cara de novo, porque a gente não consegue resolver o principal, que é esse buraco o tamanho da desigualdade no Brasil, é imoral. Eu acho que todo manual de redação devia começar com esse critério. Todo jornalista, todo repórter, toda pessoa que lidar com comunicação no Brasil vai ter que levar em conta, primeiramente, a questão da desigualdade social. Ok. Chico, acho ótimo. Assim, eu sei que você ia falar mais, mas parando por aí, já tem também um ponto muito bacana para a gente encerrar esse bloco e seguir para o próximo, tá? Então a gente faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua. Beleza? Maravilha. Então, até já. Voltando com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o jornalista e escritor Chico Sá, ou talvez escritor e jornalista, daqui a pouco ele diz qual é a ordem mais correta. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Então, Chico, escritor e jornalista ou jornalista e escritor? Eu acho que hoje está mais para escritor e jornalista. Já ganhei muito a vida com o contrário, jornalista e escritor, mas agora a gente, e você viveu isso, e muitos colegas nossos, a gente fez jornalismo, mas a gente tinha um bocado de atividade no nosso juízo, né? Você ainda mais, você ainda vai na música, você tem a parte do audiovisual, você foi ator, você foi um bocado de coisa. Eu fiquei ali umas duas, três, quatro coisas. A gente tem uma geração nesse sentido muito inquieta, que a gente todo mundo é jornalista em alguma coisa. O jornalista é músico, jornalista e diretor de cinema, jornalista e ator. Mas eu sempre vivi essas duas, em alguns momentos, com algum conflito.
estava virando jornalista demais e achava que nunca mais ia voltar a ser escritor. Porque o jornalismo, com seus plantões e sua carga de trabalho maluca, vai tomando o lugar do escritor. E em muitos momentos eu me via assim, eu digo, pelo amor de Deus, não vou escrever mais meu livro, não vou... tanta coisa que eu tinha na cabeça para botar para fora, para publicar, isso vai para o espaço. E eu acho que hoje, com acho que até um pouco com certa decadência das redações, hoje você tem as redações com 10 pessoas, você não tem mais as grandes redações assim, nas quais eu fui formado, nas quais eu passei quase a minha vida inteira. Então, até por conta de um pouco dessa decadência do jornalismo, eu fui ficando mais, trabalhando mais em casa e isso me proporcionou a botar um pouco a cara do escritor de fora mais uma vez. E o que é que muda no olhar? Tá? O olhar do jornalista e o olhar do escritor. Qual é a perspectiva que muda? Valdir, eu acho que é a urgência, o tamanho, a questão do tempo. Assim, o jornalista está sempre com uma matéria, a matéria dele é muito a urgência, é quase como fosse uma ambulância ou um carro de polícia, tá sempre, aquela matéria barulhenta do instante. Assim, é muito esse olhar. O escritor, acho que é uma coisa mais espraiada, acho que aí tem um olhar diferente, um olhar mais aprofundado. Primeiro que a gente não tem que resolver aquela coisa em cima da hora, com prazo para entregar e mandar para o leitor, né? Você não tem a obrigação de estar sendo, de conversar com o fato ali do imediatismo daquele dia. Então, você tem um olhar mais em perspectiva, você tem um olhar mais demorado. E esse é um olhar que como jornalista de redação, passei quase a vida inteira sem ter essa... digamos, esse privilégio de poder demorar pelo menos 2 dias para olhar uma coisa. Tinha que olhar naquela meia hora. Então, hoje, digamos que eu tenho 2 dias para pensar numa coisa, para olhar. Isso é uma perspectiva infinitamente melhor, né? Que é a perspectiva do escritor. Ô Chico, eu só vi o Padre Cícero, aquele gigante, uma vez, né, quando eu visitei lá a tua casa, lá quando no Socorro, né? Sim. Foi uma visita maravilhosa. A gente ainda estava na universidade, né? Sim. E aí eu vi que tem um Padre Cícero aí, tá ali, tem enquadramento. Está ali atrás, está sempre ali. O que é que ele está fazendo aí, hein? Pois eu espero que esteja, pelo menos, ajudando um pouquinho, né? Espantando o coronavírus, ajudando a ganhar vida agora nesse período. Mas é uma figura muito forte assim, para o nordestino no geral, principalmente o nordestino do interior. E, no meu caso, fui criado com a casa cheia de romeiro, né? Minha casa viveu durante as romarias, minha mãe sempre alugou a casa para romeirada. Meus pais, como comerciante, ganharam a vida também muito por causa do meu padrinho aí. Então, o bicho está sempre pertinho de mim. E olha que eu já tive várias visões sobre ele, né? Primeiro, ter a visão do menino e um pouco da adolescência, que era devoção, de pagador de promessa. Aí depois você vai tendo uma visão mais como ele, como uma figura política do Nordeste, importante, mas com aquele viés um pouco político, uma figura ali da dimensão de Lampião, né? Das grandes figuras do Delmiro Gouveia. Você vai colocando ele nessa galeria dos grandes homens, dos homens que fizeram essa ideia que a gente tem de Nordeste hoje. Mas juntando tudo, o devoto do Padre Cícero, o pagador de promessa, quase um fanático mesmo, que era o meu caso. Eu conseguia ser mais fanático do que a família inteira. Assim, e fazia promessa para os outros pagar, né? Que era, fazia promessa, mas envolvia os outros. E os pivetes tudo subir lá no outro, pagar as promessas que eu fazia.
juntando essa visão, digamos, a visão inicial de Devoto, com uma visão depois, podemos chamar de uma visão um pouco intelectualizada, ou mais estudada, o que sobra, eu acho que é esse personagem maravilhoso que foi político, que foi prefeito de Juazeiro durante anos, foi vice-governador de Ceará, estava envolvido em pactos, como o Pacto dos Coronéis, mas, ao mesmo tempo, mantinha uma fazenda gigante, que era o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, com Beato Zé Lourenço, vivendo quase uma situação de socialismo mais primitivo, onde tudo que plantava era distribuído. Então, ele é essa figura que você acha vários pensamentos nele, mas é uma grandiosidade sem fim. Maravilha. Chico, o tempo vai moldando a gente, né? Vai modificando, às vezes, assim, radicalmente. Você era um matuto de lá do Crato, e, de repente, você estava aqui na casa do estudante, comendo o pão com ovo, né? Eu não diria comendo pão que o diabo amassou, porque esse pão aí parece que é duro demais, né? Mas penou um bocado, né? Penou um bocado e o tempo foi te transformando, né? O que é que sobra do Chico, que saiu do Crato, que saiu lá daquela região do Cariri, e do Chico, que viveu aqui no Recife, né? Que veio aqui em Pernambuco? Acho que 4, 5 anos você passou aqui, Chico? Chico, vai ser mais do que isso? Não, mais. Não, 4, 5 anos foi só na faculdade, na universidade, né? Juntando tudo, 8 anos. Então, aí depois você vai embora e o que é que resta, né? Desses lugares por onde você passou? Mas acho que eu estou ficando muito mais parecido com o que eu era antigamente. Assim, eu acho que depois dos 50, a vontade é virar aquele matuto de novo. É como se não é que não é negando minha trajetória, assim, não quero negar nada, foi tudo muito importante e tudo, mas eu me vejo mais mais de volta ao mato mesmo lá, e aí não é mais nem só Recife. Comecei voltando aos pouquinhos. Havia uma volta sentimental e na cabeça assim, para o Recife, depois foi aprofundando, e eu acho que eu já estou lá de novo no Cariri, de certa forma. Isso é cada vez mais forte. E agora? Eu acho que eu estou me reamatutando, de certa maneira. Acho que o processo é esse. Eu compreendo um pouco isso que você está falando, né, Chico? Porque algumas coisas que você conquista, e você, claro que são importantes, me trouxeram um bocado de coisa, mas você, aí no segundo olhar, será que é importante mesmo? Sabe? Ou não era só uma vaidade besta, uma coisa ou outra. Então, o que era importante era, né? Mas será que era o mais importante? Talvez. Exatamente. Então, eu vivo muito um processo de rematutização. Beleza. Chico, aí você fala aí, né, de um caminho que você seguiu, né, que você iniciou, que você seguiu e que está pensando em seguir daqui para frente. E o nosso povo, né? Para onde caminha a humanidade? Viver é um momento tão difícil de novo, né? Não que tenha ficado um paraíso, mas a gente viveu alguns momentos de alívio, né, no Brasil. Pelo menos tinha alguma perspectiva. E a gente voltou a falar em José de Castro, no sentido de denúncia da fome, sabe? Como você bem citou aí, quando o Josué aparece com a denúncia dele da questão da fome, como a fome não como um fenômeno dos deuses ou uma maldição do tempo, não, a fome como uma questão política. Então, é um momento muito, muito, muito pesado, Valdir, nesse sentido, e eu acho que nós, como jornalistas, retomamos, não que a gente tenha perdido essa responsabilidade, mas eu acho que a cobertura, as coberturas, o olhar para essa área social, que já foi muito forte no jornalismo do Brasil, e a gente estava esquecendo isso. Eu acho que a gente voltou, acho que vive-se hoje assim, um momento muito importante para o jornalismo voltar a ser mais social, a voltar a fazer aquelas denúncias sociais que foram muito feitas nas grandes secas,
né, nas grandes estiagens, nos grandes períodos de fome. Eu acho que a gente está na nossa mão infelizmente, ter que contar essa história de novo e mostrar essa obviedade, que a gente fala em desigualdade social. Cara, isso é tão velho e tão óbvio, né? Mas eu acho que vamos encher o saco, tem que encher o saco de novo falando em desigualdade social. A gente zerou e precisa partir desse zero? Eu acho que a gente perdeu um pouco a sensibilidade com as ilusões de modernidade, com o mesmo lugar, a mesma favela, o mesmo sertão que tem a miséria, tem também o celular, tem a modernidade. Então, essa modernidade ela é enganosa, ela é ilusória. Acho que ela nos iludiu e tirou o olhar, sabe, para essa fome mais antiga, para essa desigualdade. Acho que a gente precisa retomar essa forma que a gente via isso tudo. Chico, é tanta coisa para a gente conversar, mas eu acho que você fica devendo para a gente um outro programa em algum outro momento, né? Só chamar, Rodrigo, sabe? E aí a gente pode depois dividir por tema, né? Quer conversar sobre o Chico safado, o Chico romântico, o Chico erótico, o Chico sensual, né? Tem tantos tópicos aí para a gente abordar, né? Mas hoje a gente vai parar por aqui mesmo, né? Então assim a gente agradece. Bacana, querido. Não, foi muito bom passar esse Brasilzão em revista aí, contigo, Valdir. Que a gente tem uma construção de história parecida e foi bom atualizar esse pensamento aí, pelo menos por esse lado político. Maravilha, Chico. Então a gente agradece a tua participação, agradece a você também que nos acompanhou no programa Opinião Pernambuco de hoje. A gente se despede por aqui e se encontra em um próximo. Até lá.